Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma instrução de sabedoria que vai te libertar da ignorância, que vai te libertar do sofrimento e que vai fazer você um ser humano mais racional, mais maduro, mais forte, mais equilibrado. Hoje eu irei falar sobre as distorções cognitivas. É um conceito estudado pelos psicólogos cognitivos comportamentais. Cognitivos que estudam a mente, a cognição, a razão. Comportamentais que estudam os comportamentos, as suas formas de agir. Então, fazendo a leitura aqui para você, o que são distorções cognitivas? São formas distorcidas de ver a realidade, que geram grande sofrimento para si próprio, ou seja, para você e para os outros, para o próximo. São pensamentos automáticos, ou seja, que vêm direto na sua mente sem depender de você. Mesmo que você não queira pensar esses pensamentos, eles vêm à sua mente. E são disfuncionais. Disfuncional significa que não funciona, que não é saudável. Um processamento de informação emocional equivocado que se baseia na aprendizagem mal adaptada. O que significa isso? É um processamento de informação emocional, ou seja, suas emoções vêm à tona um pensamento, um sentimento, um impulso emocional que é equivocado, que é errado, que é distorcido, que é pequeno e que se baseia em uma aprendizagem que você teve do passado, na sua infância, mal adaptada, ou seja, disfuncional, que não melhora a sua vida, pelo contrário, que atrapalha a sua vida. E acaba distorcendo a realidade para que as informações sejam condizentes com as crenças pré-estabelecidas. Ou seja, você distorce a realidade tentando fazer com que a realidade se adapte nas tuas fantasias, nas tuas ilusões. Isso são distorções cognitivas. Eu vou falar aqui de sete, talvez um pouquinho mais, deixa eu ver se eu vou colocar mais, 7 distorções cognitivas. Mas eu tinha copiado mais do que 7. Lista de pensamentos disfuncionais. Eita, que tá uma chuvinha gostosa aqui. Você sabe que eu gosto de gravar de noite, de madrugada, que é a hora que está mais tranquilo. Então eu consigo pensar melhor. Esse é um outro ponto. O mundo, à noite, as pessoas ficam mais tranquilas, então tem menos energias distoantes. E aí isso me possibilita raciocinar melhor. Sem falar que é mais silencioso, tem menos barulho de pessoas, de carros, de movimentos, então isso ajuda a pensar melhor. Então vamos às explicações do que são distorções cognitivas. Leitura mental. A distorção cognitiva da leitura mental é quando você acredita que você sabe o que as pessoas estão pensando. A menos que você tenha telepatia, que você consiga realmente sentir o pensamento do outro, porque isso existe, tem algumas pessoas que têm isso, mas se você não tem isso, a leitura mental, ela é uma distorção cognitiva. Então você olha assim e você fala frases como: ele acha que eu sou um fracasso, ele está pensando que eu não sei sobre esse assunto, ele não está gostando do meu projeto. Ou seja, você faz suposições, pressuposições do que o outro está pensando. Seja porque o outro fez uma cara feia para você, porque o outro saiu correndo, porque o outro não agiu como você criou a expectativa. Então você cria expectativas, o outro não age de acordo com a sua expectativa, que era uma fantasia, e aí você faz uma leitura mental, ou seja, disfuncional, fazendo pré-julgamentos. Ele agiu assim por causa disso, disso, disso. Ele está pensando isso, isso e isso. Então essas leituras mentais são equivocadas. Isso é patológico, isso é disfuncional. A forma correta é, ao invés de você fazer leituras mentais, é você investigar, fazer pergunta à pessoa. Você estava pensando isso? Investigue, que aí você vai ter uma resposta real. Esse é um dos meus segredos para que eu tenha relações harmoniosas, porque eu não fico fazendo leitura mental.
eu procuro tirar a dúvida com a pessoa, eu pergunto à pessoa, eu não fico nas minhas leituras mentais porque eu posso estar equivocado. Segunda atitude de distorção cognitiva é a adivinhação do futuro ou premonição. É quando você você procura antecipar o futuro, que as coisas vão piorar ou que há perigos pela frente, que você já prevê como as coisas vão acabar. A gente pode sim fazer um estudo de caso, um estudo comparativo e fazer certas previsões racionais. Mas não significa que vá acontecer conforme a gente previu, porque se fosse assim seria muito fácil. Embora existam pessoas que tenham o tal da premonição. Se você tiver premonição, onde você vê, você recebe a imagem, você recebe a informação, claramente depois aquilo acontece, isso é um fenômeno paranormal, parapsíquico, que algumas pessoas têm, mas são raras as pessoas. Então, você pode ser que você preveja o futuro. Se você é uma pessoa intelectual que estuda profundamente, faz uma série de análises para ver a possível ação ou possível previsão do futuro, isso também é legal. Mas se você fica fazendo suposições, muitas das vezes sem uma racionalização, sem uma intelectualização, isso é disfuncional. Então, exemplo, quando você diz assim, vou ser reprovado no exame, não conseguirei o emprego, não vou gostar da festa. Você nem foi para saber se vai gostar ou não, você nem fez o exame para saber se vai ser reprovado. Então, às vezes, as pessoas fazem certas adivinhações que no fim acabam acontecendo para a pessoa porque ela se condiciona a criar aquilo. Mas isso é disfuncional, porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como que as pessoas vão perceber. O mundo é muito grande, o mundo não se resume a você. Escuta isso, esse é um segredo. O mundo não se resume a você. Sabe o que isso significa? Que existem muitas variáveis, então você não tem como definir. Por mais que a gente faça um estudo previsível do que pode vir a acontecer, são muitos os fenômenos envolvidos, muitas pessoas envolvidas, muitas circunstâncias envolvidas, então não dá para prever. A terceira forma é a catastrofização. É quando você acredita que o que aconteceu ou vai acontecer é tão terrível e insuportável que você não será capaz de suportar. Você sempre fica pensando que o pior vai acontecer. Então isso é muito comum em pessoas negativas, elas ficam criando catastrofizações. Elas pioram os cenários. Elas acham que o pior vai acontecer. Então isso é uma disfunção, isso é uma atitude cognitiva disfuncional. Nem sempre o pior vai acontecer. E se você vive buscando sempre o pior, achando que o pior vai acontecer, você vai viver num estado de ansiedade terrível, de angústia muito grande. Então, exemplos de catastrofização. Vai ser horrível se eu fracassar, ficarei tão perturbado que não conseguirei funcionar de alguma forma. Se eu perder o emprego, isso será o fim da minha carreira. Catastrofização. Se você perder o emprego, você consegue outro. Se não conseguir outro, você consegue empreender. Se você não empreender, você vai trabalhar para alguém sem ser de carteira assinada. Você vai dar um jeito. O ser humano se adapta. Mas a catastrofização tira a sua capacidade de enxergar possibilidades. Rotulação, isso é muito comum, as pessoas fazem muito isso, a quarta atitude de distorções cognitivas. É quando você atribui traços negativos a si próprio ou aos outros, colocando rótulos. Ou é preto ou é branco, ou é isso ou é aquilo. Isso é rotulação. Então, por exemplo, você olha para uma pessoa e diz, ele é incompetente, ele é imprestável, eu sou um perdedor, eu sou burro, eu sou inteligente. Rotulação. Ninguém é imprestável, ninguém é burro, ninguém é incompetente. Você sabia que existem, esqueci agora, acho que são 13, a teoria de Gardner, 13 tipos de inteligências. Então vão ter pessoas que vão ter dificuldades com matemática, mas elas são ótimas com português.
Inteligência matemática é uma, inteligência de português é outra. Tem pessoas que são ruins com essas duas e são ótimos com música. Então você sabia que é uma inteligência? A capacidade de ouvir música, de criar arte. Tem pessoas que têm inteligência filosófica, existencial, para pensar sobre a vida. Tem pessoas que têm inteligência intrapessoal, a capacidade de se autoconhecer. Tem pessoas que têm inteligência interpessoal, a habilidade de se relacionar com os outros. Isso é um tipo de inteligência. Tem pessoas que têm inteligência corporal. Os bailarinos, as bailarinas, os jogadores podem não ter o intelecto para as outras questões muito desenvolvido, mas são ótimos na inteligência corporal. Isso tudo são tipos de inteligência. Então, quando você coloca rótulo em alguém, você está deixando de enxergar o todo daquela pessoa. O fato de alguém fazer uma coisa errada não quer dizer que ela seja imprestável ou burra. Quer dizer que naquele momento ela não tinha o conhecimento necessário para aquilo, ou aconteceu alguma coisa com a vida dela. Mas o rótulo limita você e limita o outro. Então saia dessa atitude idiota de ficar rotulando as pessoas. Desqualificação dos aspectos positivos. Essa é mais uma postura, uma distorção cognitiva. É quando você nunca valoriza as tuas realizações. É quando você diz a si próprio que as suas qualidades positivas não contam. Ou seja, você quer ver a catastrofização, quer ver os rótulos ruins, mas não quer ver as suas qualidades positivas. Então, por exemplo, tirei uma nota boa, mas isso não conta porque a prova foi fácil. Eles estão me elogiando porque são gentis. Ter feito aquele projeto bem não significa que eu seja competente. Foi apenas sorte. Ou seja, você não valoriza suas habilidades. Você não reconhece quais são os seus tipos de inteligência. Você tem que saber quais são as suas inteligências. No meu curso Sabedoria Existencial eu explico isso bastante. Então, parar de se desqualificar e de não valorizar seus aspectos positivos. Isso é equivocado, você precisa valorizar. Filtro negativo é a sexta atitude disfuncional de distorções cognitivas. É quando você presta atenção quase exclusivamente só nos detalhes negativos e raramente você nota os aspectos positivos da situação como um todo. É aquela pessoa que olha pela janela e acabou de chover, igual o exemplo que deu aqui, estava chovendo aqui. Então você olha para a janela e você vê o poço de lama na sua janela, mas você não consegue olhar para frente e ver as estrelas que estão no céu, o brilho que está o céu, o bonito que está o céu. Você não consegue apreciar a brisa fresca, o cheiro de plantas que sobe quando a terra fica molhada e aquele cheirinho de oxigênio se espalhando no ar. Ou seja, você foca só na lama que ficou em frente à sua porta, à sua janela. Isso são filtros negativos, é quando a pessoa só olha o negativo e ela deixa de ver uma série de coisas belas que existem na vida dela. Esse filtro negativo, na verdade, não só para o negativo, mas também tem pessoas que têm o filtro positivo, elas só enxergam o positivo e deixam de enxergar o que está errado. Isso também é bom, mas pode ser ruim, porque você vai deixar de perceber certas coisas que deveriam ser vistas. Por exemplo, se você só vê o que é positivo e você está passando por uma ponte, e aí você não enxerga que aquela ponte está caindo, que ela está ruindo, você não vai mandar consertar a ponte. Ou você vai passar assim mesmo e vai acabar morrendo porque não quis valorizar o aspecto de negativo que você viu daquela ponte, você só queria olhar o positivo. Então enxergar qualquer filtro, ou seja, se eu só vejo o negativo ou só o positivo, isso é disfuncional, você precisa enxergar tudo. Então exemplos de filtros negativos. Tirei uma nota boa, mas isso não conta porque a prova foi fácil. Eu já falei, né? Que é a mesma coisa da outra. Esse filtro negativo é quando você só olha o pior, como eu já disse. A próxima parte é a supergeneralização. Isso é muito comum, muitas pessoas fazem isso, que é a supergeneralização.
Eu percebo um padrão global de aspectos negativos com base em um único incidente. Assim tiro uma conclusão geral negativa que vai além do alcance da situação atual. Tem uma frase que a minha esposa gosta de falar que é um exemplo claríssimo de supergeneralização. Ela chega para mim e faz alguma pergunta. Por exemplo, você sabia que camarão dá no mar? Ou que camarão ele se joga dentro da lama? Eu falo, não sabia não, para mim camarão era do mar. Ela, não acredito, todo mundo sabe que camarão se joga dentro da lama. Todo mundo. Ela generalizou, como se todo mundo soubesse. E isso é uma mentira, não é todo mundo que sabe que camarão entra dentro da lama. Na minha cabeça, camarão vinha do mar. Eu não sabia que camarão vinha de água doce, que eles ficavam na lama. Eu não sabia realmente, eu achava que vinha do mar, igual caranguejo. Então, assim, a supergeneralização é quando você acha que todo mundo tem que saber o que você sabe. Ou quando, por exemplo, a pessoa fez uma coisa errada, sabe? A pessoa tirou foi mal numa prova, ou ela fez um projeto que deu errado. Aí você supergeneraliza. Eu não falei que essa pessoa não presta, eu não falei que essa pessoa é burra, eu não falei que essa pessoa faz tudo errado, tudo de generalização, sabe? Generalização é quando você usa frases como tudo na minha vida dá errado. Todas as pessoas me tratam mal. Supergeneralização. Isso é doentio. Isso é uma distorção tremenda. Porque não é tudo na sua vida que dá errado. Deu errado na sua vida a prova, deu errado na sua vida o trabalho, deu errado na sua vida o casamento, mas não deu errado a sua relação com seus filhos. Não deu errado a sua compreensão da espiritualidade, não deu errado a sua formação física, a sua constituição física. E por aí vai. Ou seja, a pessoa super generaliza, só procurando o pior. Então a gente precisa eliminar essa postura de super generalizar. Declarações do tipo deveria ou eu devo são também posturas cognitivas disfuncionais. Você coloca muita pressão sobre você. Eu deveria ser assim, eu deveria ter isso. Ok, mas se você fica no deveria, você não reconhece as suas forças. Você não reconhece que você pode mudar, e aí você fica na fraqueza, na fragilidade. Então espero que você tenha conseguido compreender a respeito dessas distorções cognitivas e tirar boas lições delas para o seu aprendizado e para o seu crescimento. Se gostou desse conteúdo, compartilha com outras pessoas, deixa seu comentário, deixa sugestões do que você quer aprender, do que você quer ouvir, do que você quer aprender para melhorar a sua qualidade de vida aqui no canal.